Nesse vídeo eu vou explorar em profundidade a complexa relação entre os problemas emocionais e o vício em cigarro, indo além até do que normalmente se pensa sobre a dependência física. Parar de fumar não é apenas sobre superar a vontade de acender um cigarro. Para muitas pessoas, o cigarro está diretamente ligado às emoções, como ansiedade, estresse, luto, até a sensação de identidade. Então, neste vídeo eu vou abordar como o cigarro se torna um mecanismo de enfrentamento emocional e como deixar que isso não traga sentimentos reprimidos e o porquê de você lidar com essas emoções dessa forma. Isso tudo é essencial para você quebrar o vício do fumo. Se você já tentou parar e sentiu emocionalmente sobrecarregado, saiba que você não está sozinho. E esse vídeo trará insights valiosos para você entender os desafios. Uma das estatísticas mais impactantes sobre o tabagismo é proveniente do relatório da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E ela coloca que 9 milhões de pessoas estão morrendo anualmente em decorrência do uso do cigarro. E dentre essas, cerca de 1,2 milhão são vítimas do fumo passivo, ou seja, pessoas que não fumam diretamente, mas são expostas à fumaça do tabaco. Estes números destacam o enorme impacto global do tabagismo, tanto para os fumantes como para as pessoas que estão ao seu redor. E sublinha então uma urgência nas campanhas para reduzir o uso do cigarro e os seus danos à saúde. Além disso também, o cigarro é a principal causa das doenças como câncer do pulmão, doenças cardíacas, doenças respiratórias crônicas, que levam a uma significativa baixa na qualidade e na expectativa de vida dos fumantes. E vamos a algumas histórias reais de mulheres que enfrentaram grandes dificuldades emocionais ao tentar parar de fumar, mostrando então os desafios que acompanham essa jornada. A Maria, de 42 anos, ela começou a fumar aos 18. Isso tudo para aliviar a ansiedade. O cigarro rapidamente se tornou uma companhia constante durante momentos de estresse, tristeza e solidão. Quando ela tentou parar aos 35, ela sentiu uma profunda sensação de vazio emocional. Dizia: eu usava o cigarro como uma muleta emocional. Toda vez que eu estava sozinha, acendia um cigarro. Parar significa encarar esse vazio que a Maria estava mascarando por anos. A maior dificuldade para Maria foi lidar com a ansiedade que voltava com força total, toda vez que ela se abstinha do cigarro. Embora tenha recaído algumas vezes, a maneira então que a gente lida com as emoções, como prática de relaxamento, meditação, mindfulness, tudo isso ajuda a passarmos por essa fase de detox do cigarro. A Joana, de 30 anos, ela trabalhava num ambiente de alta pressão como advogada. E o cigarro, então, tornou-se um escape rápido durante longas horas de trabalho. E o escritório inteiro fumava, então era impossível para ela sair dessa rotina com os colegas de trabalho, porque juntos eles se consideravam que se desestressavam. Ela decidiu parar e sentiu uma sensação de desconexão social, de não pertencimento ao seu grupo. E essa pressão, então, fez com que ela continuasse com o hábito. Somente quando ela buscou apoio, ela teve como ultrapassar os desafios que se apresentavam no seu ambiente de trabalho e no estresse da sua rotina profissional. Dizia ela: eu me sentia excluída, como se não fizesse parte do grupo. Além disso, ela percebeu que fumava para gerenciar o estresse do trabalho. E quando ela tentou parar, a ansiedade e o estresse pareciam se multiplicar, tornando então difícil de se concentrar. Então Joana foi buscar novas formas de aliviar o estresse, como a prática de esportes, mudança na sua rotina, e encontrar um equilíbrio entre a sua vida social e a sua saúde. A Ana, de 48 anos, começou a fumar na adolescência, após a perda de um ente querido.
Para ela, o cigarro estava intimamente ligado ao trauma emocional dessa perda. E toda vez que eu fumava, era como se eu estivesse anestesiando aquela dor antiga da perda, dizia ela. Quando finalmente ela tentou parar, foi forçada a confrontar o luto e as memórias que vinha evitando por décadas. Ficar sem cigarro me fazia sentir como se eu estivesse desprotegida emocionalmente. O trauma vinha à tona e eu não sabia como lidar. A Ana, então, recorreu à terapia para abordar esses sentimentos profundos de perda, reconhecendo que o cigarro era uma forma de evitar o enfrentamento dessas suas emoções. Ela encontrou na terapia, nas técnicas de relaxamento emocional, o suporte necessário para finalmente se distanciar do cigarro. Já a Carla, de 55 anos, ela havia fumado por mais de 30 anos e, após uma crise de saúde, decidiu que era hora de parar. No entanto, ela enfrentou algumas recaídas e a cada uma delas a culpa e o desespero só aumentavam. Dizia ela, eu me sentia fraca, como se estivesse falhando comigo mesma e com a minha família. A luta da Carla era tanto emocional que o cigarro fazia parte da sua rotina e de sua identidade, porque tanto tempo difícil para abandonar, uma parte de si mesmo que estava ligada ao cigarro. Ela também sentia a culpa porque via os filhos preocupados com a sua saúde. Hoje, a Carla permanece forte na sua motivação, seguida por um método de apoio e consultas regulares de terapia. A Fernanda, de 29 anos, usava o cigarro como uma forma de controlar a sua ansiedade e lidar com a sua baixa autoestima. Ela dizia, eu me sentia mais confiante, menos ansiosa quando eu estava fumando. Parar de fumar desencadeou uma avalanche de sentimentos que ela não sabia como administrar. E a ansiedade aumentou a sua baixa autoestima ainda mais, porque ela se via incapaz de cumprir a promessa que fez para si mesma de parar. Foi uma luta diária para não acender o cigarro. E ela se sentia mal ao mesmo tempo. E essa jornada na Fernanda desenvolveu recursos a que ajudou na terapia, na mudança de rotina, em yoga, participação de grupos de apoio, onde ela pôde acompanhar as suas experiências com outras ferramentas. Essas histórias que eu coloquei para vocês, ela é uma forma de mostrar que não é só uma luta física, é principalmente uma batalha emocional abandonar o cigarro. É uma mudança comportamental. E cada pessoa tem as suas razões, os seus traumas, seus desafios únicos. E a jornada de abandonar o cigarro é profundamente pessoal. As dificuldades emocionais podem se manifestar de formas diferentes. Ansiedade, solidão, perda, estresse. E para muitos, superar o vício está em aprender como lidar com essas emoções sem recorrer ao cigarro como uma fuga. A nicotina, ela é mais do que uma substância viciante. Para muitas pessoas, ela age como uma espécie de anestésico emocional. Imagine que as emoções, elas são como uma tempestade que se forma na nossa mente. Ansiedade, tristeza, estresse, ou até uma pressão constante na rotina do dia a dia. E quando acendemos um cigarro, a nicotina atua como um guarda-chuva momentâneo, bloqueando a força dessas emoções. Mas assim como um guarda-chuva não faz a tempestade desaparecer, a nicotina apenas nos protege temporariamente da intensidade emocional, sem resolver o que está por trás dessa tempestade. Então, a nicotina ela interage diretamente com um sistema de recompensa do nosso cérebro. Ela libera a dopamina, o hormônio do prazer. Então, pense você na dopamina como um botão de alívio rápido. Ao fumar, você ativa esse botão, trazendo uma sensação momentânea de tranquilidade e relaxamento. É por isso que, para muitas pessoas, o cigarro é uma ferramenta automática para escapar dos momentos de estresse, dos momentos de ansiedade ou até de solidão.
Mas esse alívio é breve e superficial sempre. Uma boa analogia seria imaginar uma dor de dente. A dor pode ser aliviada com analgésico, mas o problema da raiz continua lá, esperando para ir ao dentista e tratar. Da mesma forma, a nicotina pode silenciar o desconforto emocional por um tempo, mas não resolve as causas profundas da dor emocional. E ao longo do tempo, muitas pessoas passam a ver o cigarro como uma solução rápida para qualquer desconforto emocional. É como se o cigarro se tornasse um curativo, igual um band-aid, de feridas internas que nunca cicatrizam. Momentos de estresse no trabalho, problemas familiares ou até uma discussão com um amigo podem acionar o desejo de fumar. É um escape. Cada tragada se transforma em uma maneira de sufocar essas emoções incômodas, criando um ciclo em que o cigarro parece ser a única forma, o único jeito de lidar com os sentimentos. Mas o grande problema é que, ao usar o cigarro para anestesiar essas emoções, a pessoa nunca realmente lida com elas. Ao invés de processar o estresse, a tristeza, a ansiedade, o fumante empurra para baixo do tapete, deixando que se acumulem com o tempo. Isso torna o vício ainda mais difícil de superar. Porque o cigarro ele não está apenas alimentando uma dependência física, mas também se transformando em um suporte emocional. O grande desafio de parar de fumar é justamente aprender a enfrentar essas tempestades emocionais sem recorrer ao anestésico que a nicotina proporciona. Sem o cigarro, as emoções que antes estavam mascaradas podem vir à tona de uma forma intensa, exigindo novas maneiras de lidar com elas. Mas ao entender que o cigarro nunca foi a solução, mas apenas um alívio passageiro, é possível então começar a buscar caminhos mais saudáveis para enfrentar o estresse e a ansiedade, seja por meio de apoio com diversas ferramentas, como terapia ou até outros mecanismos de enfrentamentos mais duradouros. O cigarro pode parecer um companheiro confiável nas horas difíceis, mas no fundo ele está apenas adiando o que precisa ser resolvido. Cuidado com as emoções e a saúde mental. Dessa forma, o tabagismo não é apenas um hábito físico. Em muitos casos, ele está profundamente entrelaçado com questões emocionais que tornam o vício ainda mais difícil de ser superado. Muitas pessoas recorrem ao cigarro para lidar com sentimentos difíceis ou perturbadores, usando como um mecanismo de enfrentamento para problemas como ansiedade, depressão, baixa autoestima e solidão. Vamos explorar cada uma dessas questões emocionais e entender como o cigarro desempenha um papel enganoso na tentativa de controlar esses problemas. A ansiedade, por exemplo, é uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas começam e continuam a fumar. Quando alguém está ansioso, o corpo entra em um estado de alerta, aumentando a frequência cardíaca e a sensação de desconforto. E o ato de fumar parece acalmar esses sintomas, fornecendo um alívio temporário. Isso ocorre porque a nicotina ela age como um sedativo leve e libera dopamina no sistema de recompensa, trazendo uma sensação imediata de prazer e relaxamento. No entanto, esse alívio é ilusório. A cada cigarro, o corpo rapidamente se ajusta e a nicotina se dissipa, levando a novos picos de ansiedade quando os níveis de nicotina caem. Então, o ciclo vicioso, a pessoa sente a ansiedade, fuma para aliviá-la e logo depois a ansiedade retorna. Muitas vezes ainda até mais intensa devido à retirada da substância. O cigarro acaba sendo um tanto remédio, entre aspas, né? Quando a causa do mal-estar, aprisionando o fumante em um ciclo da dependência emocional e a dependência física. A depressão
e o tabagismo muitas vezes andam de mãos dadas. Para quem sofre de depressão, o cigarro pode ser visto como uma fuga da tristeza profunda e da apatia. O prazer temporário que a nicotina proporciona pode ajudar a mascarar esses sentimentos por alguns minutos. Dá uma sensação de alívio emocional que a pessoa desesperadamente está procurando. No entanto, em vez de melhorar a situação, o tabagismo pode piorar os sintomas da depressão. O uso contínuo de cigarro tem um impacto negativo no sistema de recompensa do cérebro, prejudicando a produção natural de dopamina e serotonina e os neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. Com o tempo, o cérebro fica cada vez mais dependente da nicotina para poder então liberar essas substâncias, o que significa que, sem fumar, os sintomas depressivos podem até se agravar. Em vez de tratar a raiz da depressão, o cigarro apenas agrava o quadro, levando a um círculo vicioso de dependência e piora emocional. Quer dizer, fuma mais para sair da depressão, fica com depressão, e fuma mais e fica um círculo vicioso. Para algumas pessoas, o fumar é mais do que um hábito, é uma forma de se sentir mais confiante ou de melhorar a sua autoestima. A pressão social e a imagem do cigarro como algo bom, legal, adulto, pode fazer com que os indivíduos com baixa autoestima comecem a fumar para trazer para si o sentimento de segurança, de atração. Isso é especialmente verdadeiro em ambientes onde fumar é visto como um símbolo de status ou rebeldia. Muito nos jovens isso. No entanto, essa confiança que o cigarro parece proporcionar é enganosa. Em vez de melhorar a autoestima, o tabagismo muitas vezes contribui para uma percepção negativa de si mesmo, à medida que a pessoa se torna cada vez mais dependente da nicotina para lidar com as suas inseguranças. Ai, jovens, olha isso. O cigarro como uma muleta psicológica, sentimentos de culpa, vergonha e a consciência dos efeitos nocivos à saúde podem piorar a autoestima, criando uma armadilha emocional da qual é muito difícil escapar. A solidão é um outro fator emocional profundamente ligado ao tabagismo. Muitas pessoas começam a fumar para preencher um vazio emocional causado por sentimentos de isolamento, momentos de solidão. Acender um cigarro pode ser uma forma de sentir menos sozinho, oferecendo assim uma falsa sensação de conforto e companhia. Para alguns, fumar se torna uma espécie de ritual que ajuda a preencher o silêncio e a desconexão emocional. Contudo, essa sensação de conforto é temporária e superficial. O cigarro, ao invés de preencher verdadeiramente o vazio emocional, acaba aprofundando a sensação de isolamento. Fumar sozinho, longe de ser uma solução, pode intensificar os sentimentos de solidão, já que o cigarro não pode oferecer a conexão humana que o indivíduo realmente precisa. Com o tempo, o hábito de fumar se torna um substituto inadequado para o contato com as pessoas, um contato social realmente genuíno, perpetuando o ciclo de isolamento. Os problemas, então, emocionais associados ao tabagismo revelam que o vício é mais profundo do que simplesmente a dependência física da nicotina. Ansiedade, depressão, baixa autoestima, solidão são questões complexas que muitas vezes levam ao uso do cigarro como uma maneira de lidar com essas emoções. O cigarro, porém, oferece apenas um alívio temporário e muito superficial, enquanto os problemas subjacentes continuam a crescer. Para romper com o vício, é então essencial reconhecer essas questões emocionais e buscar formas mais saudáveis e duradouras de enfrentá-las, como uma boa terapia, técnicas de relaxamento ou meditação. O verdadeiro caminho para a liberdade do tabagismo começa com o cuidado com a saúde emocional e o desenvolvimento de maneiras mais eficazes para lidar
com os desafios que a vida nos traz. E o ciclo vicioso do tabagismo acaba funcionando da seguinte maneira: problemas emocionais, uso do cigarro, alívio temporário, agravamento ou continuidade dos problemas emocionais que não acabam, e repetição do uso do cigarro. Falando um pouco de cada etapa desse ciclo, o ciclo vicioso ele começa com questões emocionais como ansiedade, estresse, depressão, solidão ou baixa autoestima. Esses são sentimentos difíceis que fazem com que a fumante busque uma maneira rápida de alívio. Como o cigarro é acessível e oferece uma sensação imediata de bem-estar, ele acaba se tornando uma opção atraente. Diante desses problemas emocionais, a pessoa recorre ao cigarro como uma forma de enfrentamento. A nicotina age no cérebro, ativando rapidamente os circuitos de recompensa e proporcionando uma sensação temporária de alívio. Fumar pode momentaneamente fazer a pessoa se sentir mais calma, relaxada ou até mesmo no controle de tudo. Muita ilusão isso, né? Porque o alívio que o cigarro oferece é, no entanto, curto e superficial. A nicotina tem uma ação rápida, mas os seus efeitos desaparecem em questão de minutos. Quando os níveis de nicotina caem no organismo, a pessoa volta a sentir os mesmos problemas emocionais, muitas vezes ainda mais intensamente, devido ao estresse da abstinência. Porque é rápido o efeito da nicotina, é muito rápido. E embora o cigarro ofereça esse alívio temporário, ele também afeta negativamente o sistema nervoso, o equilíbrio emocional da pessoa a longo prazo. E o uso contínuo do cigarro pode piorar a ansiedade, aumentar os sintomas de depressão, contribuir para sentimentos de culpa e até vergonha. Além disso, o conhecimento dos danos que o cigarro está causando à saúde pode aumentar o estresse emocional, criando mais tensão e ainda muito mais desconforto. E conforme os problemas emocionais se intensificam, o fumante volta a recorrer ao cigarro para tentar aliviar novamente o mal-estar e reinicia todo esse ciclo. Essa repetição constante alimenta o vício, tornando cada vez mais difícil parar de fumar e quebrar este padrão. Romper então o ciclo vicioso do tabagismo e das emoções exige uma abordagem tanto física quanto emocional e comportamental. A dependência física da nicotina é um desafio, mas é a dependência emocional e psicológica que na maioria das vezes mantém as pessoas presas a este hábito. A chave para superar o vício está em interromper esse ciclo em vários pontos. E o primeiro passo para romper esse ciclo é identificar os gatilhos emocionais que levam ao uso do cigarro. Pergunte a si mesmo, em quais momentos eu sinto mais vontade de fumar? Geralmente, esses momentos estão associados a picos de estresse, sentimentos de solidão ou até frustração. Reconhecer esses padrões é o início de um processo de transformação. Para parar de fumar, depois de identificar os gatilhos, o próximo passo é encontrar alternativas saudáveis para lidar com esses sentimentos. Práticas como respiração profunda, meditação, mindfulness, exercícios físicos ou até mesmo um simples ato de caminhar pode substituir o cigarro como uma maneira de aliviar o estresse e regular as emoções. Aprender a lidar com os problemas emocionais sem recorrer à nicotina é essencial, é fundamental. Muitas vezes, o tabagismo é um sintoma de questões emocionais não resolvidas. Podemos ajudar a identificar e tratar essas questões, permitindo, então, que o indivíduo lide com seus problemas emocionais e enfrente-os, trabalhe de uma maneira saudável e duradoura, ao invés de mascará-los com o cigarro. Romper, então, o ciclo do tabagismo também é mais fácil com o apoio de outras pessoas.
Grupos de apoio, amigos, familiares podem muito ajudar a reforçar o desejo de parar de fumar. Eles podem oferecer incentivo e também uma sensação de pertencimento a uma comunidade. A solidão muitas vezes é um gatilho para fumar, então construir essas conexões sociais genuínas pode ajudar a preencher esse vazio de uma maneira muito mais saudável. Outra técnica que pode ajudar a regular as emoções sem recorrer ao cigarro é a estimulação do nervo vago. Práticas como respiração profunda, relaxamento muscular e gargarejos, olha só, podem ativar o nervo vago, promovendo uma sensação de calma e segurança e ajudando a quebrar o ciclo da dependência emocional do cigarro. Olha o nervo vago, hein? E romper esse ciclo vicioso do tabagismo e das emoções é fundamental para o vício ser eliminado e restaurar o equilíbrio emocional. Então, o cigarro deixa de ser temporário, né? E passa você a trabalhar as emoções, e isso a longo prazo o resultado é parar de fumar. Respiração profunda, exercício, enfrentar os problemas emocionais subjacentes com apoio profissional são passos essenciais para recuperar a saúde física e mental. Com uma abordagem holística e o suporte adequado, é possível romper esse ciclo e viver, então, livre, totalmente liberto do cigarro. Se você está lutando para parar de fumar, lembre-se que cada pequena vitória conta. O cigarro não define quem você é. A jornada para superar o vício pode ser desafiadora, mas nunca impossível. Com cada passo, você se aproxima de uma vida mais leve, mais saudável e mais plena. Imagine um futuro onde o cigarro nunca tem mais poder sobre você, onde o seu corpo é mais forte e a sua mente está em paz. A liberdade é possível e começa hoje, com a sua decisão de mudar. Acredite em si mesmo, porque você tem dentro de você a força necessária para vencer essa batalha. Um novo começo está ao seu alcance e uma vida mais saudável e feliz espera por você. Busque o meu método Vida Sem Fumo nessa jornada de transformação. Curta e compartilhe esse vídeo, divulgando às mulheres que estejam realmente objetivando parar de fumar. Vamos juntas?